Observe as situações das imagens e classifique os navios em corpo extenso ou ponto material, descrevendo o referencial adotado como critério para a classificação. Bom, eu tenho aqui na figura A um navio perto do porto. E na figura B eu tenho um navio no meio do oceano. Em relação ao porto referencial usado, no caso do A, o navio é um corpo extenso. Ele é um imenso navio próximo àquele pequeno porto. Em relação à foto B, o navio, em relação ao oceano, ele é uma gota, um ponto material. Então, o ponto material é aquele objeto que a gente vai olhar e não considerar no cálculo as dimensões dele. E objeto extenso é aquele objeto que nós vamos levar em consideração no cálculo as dimensões dele. No caso, o navio é extenso, mas eu posso considerar ele tanto como um ponto material ou como um ponto ou como corpo extenso. Vamos ver aqui. Na situação A, o navio é um corpo extenso em relação ao porto do Itajaí, pois suas dimensões não são desprezíveis, são grandes. Na situação B, o navio é um ponto material, pois as suas dimensões são desprezíveis em relação ao oceano. Uma jovem está sentada na poltrona de um avião durante a decolagem. Enquanto a aeronave percorre a pista, a aeronave está andando na pista, que é plana e reta, considere que ela permanece no lugar, ela sentada no lugar dela, sem se deslocar dentro do avião. Em seguida, responde o que se pede. Letra A. Em relação às luzes da sinalização nas pistas, a jovem está em repouso ou em movimento? Se as luzes fossem pessoas, elas iam olhar uma para a outra aqui e ver que elas estavam paradinhas. Aí olhar para o avião, a jovem está dentro, então ela estaria em movimento com o avião. A jovem está em movimento em relação às luzes de sinalização. As luzes estão fixas na pista. A jovem está se deslocando junto com o avião, portanto, com a posição dela em relação às luzes, como a posição dela em relação às luzes muda ao longo do tempo, consideramos que a jovem está em movimento. Em relação à cabine do piloto, a jovem está em repouso ou em movimento? Por quê? Imagina aí, o avião sai de Manaus para São Paulo. Toda hora que a jovem está olhando, ela está vendo a cabine lá. Então a cabine está em repouso com ela. Estaria em movimento se ela olhasse para a cabine tivesse ido embora. Que não pode acontecer no avião, o avião cai, né? Então, em relação à cabine, ela está em repouso. Em relação à cabine do avião, a jovem está em repouso. Tanto a cabine quanto a jovem estão dentro do mesmo avião, que se move com todo, como se a posição da jovem não muda em relação à da cabine. Consideramos que a jovem está em repouso em relação a este referencial. Então, pessoal, valeu. Nós vamos encerrar por hoje e vamos continuar no próximo vídeo. Obrigado.